Existem poucos livros sobre a história de Teresópolis. Se o número de publicações sobre o assunto é pequeno, menor ainda é a quantidade de pessoas interessadas em pesquisar o passado de um município que completa agora em julho 118 anos de emancipação político-administrativa. Exceção à regra, o médico Jorge Ferradeira é, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades sobre o tema. Ele tem no sangue o gosto em desvendar momentos importantes de uma época que parece perdida no tempo e na memória. Por que a cidade tem o nome de Teresópolis? Em 1855, houve um decreto que elevou a cidade à condição de freguesia de Santo Antônio de Pacaqué. E no artigo 2º desse decreto aparece pela primeira vez o nome Teresópolis. Porque no artigo 2º estava escrito: as custas de manutenção da matriz de Santo Antônio de Pacaqué será feita pelo povo de Teresópolis. É a primeira vez que surge o nome Teresópolis no documento oficial. Inspirado pelas histórias que o avô contava, Ferradeira estuda há décadas momentos marcantes da história de Teresópolis. Da família imperial, quem esteve presente em Teresópolis foi a princesa Isabel e seu marido, Conde D, em 1872, e o Dom Pedro II, em 1876. O Dom Pedro II até falou categoricamente que Teresópolis seria uma belíssima capital do Império Brasileiro, como também mais tarde o governador Francisco Portela, muito antes de ser governador, quando esteve aqui, muito antes até da proclamação da República, ele também disse que se um dia fosse governador, ele iria transferir a capital do estado do Rio de Janeiro para Teresópolis. Em 1897, o Prudente de Moraes, que era presidente do Brasil, adoeceu, ficou tuberculoso, teve um problema pulmonar e veio se tratar aqui em Teresópolis, na região de Quebra-Frasco. Então, nessa região de Quebra-Frasco, ele administrou o Brasil. Ele foi instalado uma linha telefônica. O José Augusto Vieira, que é o construtor da Estrada de Ferro Teresópolis, deu de presente para o presidente a linha telefônica. Ele era rico, fazia a comunicação entre a fazenda em que ficou o presidente Moraes e o Palácio do Catete. Uma das grandes curiosidades que Ferradeira faz questão de contar é sobre o primeiro prefeito de Teresópolis. Ele encontrou um documento, que é esse documento, que mostra e prova definitivamente que o primeiro prefeito de Teresópolis foi o Benjamin do Monte. Porque os historiadores antigos de Teresópolis, como Armando Vieira, como Osídio Real e outros, acreditavam que tinha sido o Sebastião Teixeira, que era o proprietário aqui do Hotel Várzea. Não foi. O primeiro prefeito de Teresópolis, nomeado pela Comissão de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, é o Benjamin do Monte. Agora, o primeiro prefeito que presidiu a Câmara Municipal, portanto, era o presidente do Conselho Municipal, e como havia ainda a tradição portuguesa, a tradição do Império, que quem era o alcaide, quem era o prefeito, era o presidente da Câmara, que era o presidente do Conselho Municipal, esse teria sido o coronel Fernando Henrique Claus, que eu também tive a oportunidade de, como presidente da comissão do centenário, restaurar seu túmulo, fazia o busto que se encontra em frente à Câmara, mandar esculpir esse busto ali na região de Guapimirim, no Liboredo. Ali dentro daquele busto, a gente tem vários documentos que em 91 nós colocamos dentro do pedestal do busto, está cimentado para daqui a alguns anos, sei lá, daqui a 100 anos, o pessoal abrir e ver o que era a cidade da época, as jornais do dia, há documentos importantes dentro daquele pedestal. Talvez muita gente de Teresópolis não saiba disso. Se engana quem pensa que o pesquisador conhece apenas fatos que aconteceram depois da independência de Teresópolis. Quem já ouviu falar, por exemplo, que a cidade já foi terra de índios? Que era um piaberu. O que é um piaberu? Piaberu é um caminho entre aldeias. E esse caminho era feito pelos índios coroados. Esses índios coroados, eles são parentes dos índios goitacazes aqui de Campos. Eles são do mesmo grupo indígena. Só tem que esses índios de goitacazes de Campos são antropófagos. Eram antropófagos, né? Se alimentavam de carne humana. Os coroados não. Então os coroados vinham para Teresópolis caçar e pescar. Eles eram coletores. Os índios não plantavam, eles pescavam e colhiam raízes que haviam no local. Mas eles não eram nômades. Eles não fixavam moradia porque eles não tinham o hábito de fazer cultura de nada. Então, numa dessas prováveis presenças desses índios coroados em Teresópolis, eles esqueceram um machado que foi encontrado por um cirurgião maxilobucofacial, Dr. Moacir,
E na década de 40, se não me engano, em 47, houve uma tempestade em Teresópolis. O Dr. Moacir até hoje mora ali na rua Sebastião Teixeira, e ele observou que no fundo, quando acabou a tempestade, ele notou um objeto no fundo da casa dele, que dá fundo para o Morro dos Pinheiros, e esse objeto era um machado de pedra. Esse machado de pedra foi identificado pela professora Maria Beltrão, que é considerada, sem dúvida nenhuma, uma das 5 maiores arqueólogas do mundo. Ela esteve presente no curso que eu dei aqui em Teresópolis e documentou, provou que esse objeto era um objeto de índios pré-cabais, ou seja, que tiveram aqui antes do Cabral descobrir o Brasil em 1500. Segundo Ferradeira, 1532 é marcado pelo primeiro relato do homem civilizado sobre Teresópolis. Em 1531, Portugal resolveu fazer uma expedição colonizadora ao Brasil, chefiada por Duarte da Costa. Quando Duarte da Costa chegou no Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, e avistou a Serra dos Órgãos, ele determinou que marujos da sua embarcação andasse, não sei quantas léguas, às 60 léguas. Eles ficaram meses andando. E esses marujos descreveram um vale que, pela sua descrição no diário de bordo, que se encontra hoje na Torre de Tombos, em Lisboa, em Portugal, que é um arquivo mais importante de documentos do descobrimento do Brasil, lá existe um navio de bordo em que eles narram acidentes geográficos que são acidentes de Teresópolis. Eles estiveram aqui. E o primeiro mapa de Teresópolis só vai ter 200 anos depois, que o Baltazar da Silva Lisboa, que era um juiz de fora, foi encarregado pela corte portuguesa a vir aqui para identificar, mapear essa região. Poucos sabem que os nomes de muitos bairros da cidade têm sua origem em fatos históricos. Há um fato extremamente importante nessa cidade, é a revolta da Armada. Essa revolta que aconteceu, os maneiros se revoltaram contra o governo Floriano Peixoto e vieram se esconder aqui em Teresópolis, no Vale da Revolta. O Vale da Revolta tem esse nome por causa da revolta da Armada. E lá eles foram perseguidos pela polícia do Floriano. Pesquisar a história de uma cidade traz um sentimento de comprometimento e respeito com aqueles que ajudaram a construir o presente e a escrever o futuro. Você vai pesquisando, você vai abrindo documentos primários, você vai procurando conversar, procurando ver coisas que aconteciam e que aconteceram nesse município, que é muito rico para a história do Brasil. Quer dizer, há muita coisa ainda para ser descoberta e relatada e ser levada para o campo do conhecimento da população.